Chegamos ao 14º capítulo do nosso Guia da Educação Financeira. Queria aproveitar para agradecer a todos que estão acompanhando até aqui, todo mundo aí que aprende pelo menos alguma coisa nova a cada episódio. No capítulo anterior a gente falou um pouco sobre previdência privada e como ela está longe de ser um investimento ideal para a aposentadoria e que pelo menos ela não deve ser a única opção. A gente precisa ter algo mais, precisa ter alguma coisa que seja realmente nossa. E hoje a gente começa a falar um pouco sobre renda fixa, que é a categoria de investimentos aí mais básica, mais acessível e provavelmente a primeira que você deve começar a ter na sua carteira. Bom, o que define o investimento como sendo renda fixa? É muito simples. O retorno daquele investimento, ele é contratualizado, ele é combinado antes de acontecer. Então, quando você tem investimento em renda fixa, ele vai ter lá um retorno anual, por exemplo, 10% ao ano. É um retorno contratualizado. Pode ser dependente de outras variáveis, o CDI, 110% do CDI, mas é um retorno contratualizado, né? É a inflação mais 5% ao ano, também é um retorno contratualizado. Então, essa é a grande diferença da renda fixa para a renda variável. Além disso, toda renda fixa é um empréstimo. Você está emprestando dinheiro para alguém. Se você investe num título público, você está emprestando dinheiro para o governo. Se você investe numa debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Se você investe num CDB, você está emprestando dinheiro para um banco e assim sucessivamente. Só é renda fixa se for um empréstimo. Tá, mas o que eu ganho investindo em renda fixa? A gente ganha os juros, né? Que nada mais é do que a remuneração do capital que você deixa lá parado. Quando você investe em renda fixa, você está atrasando o seu consumo, você está deixando para consumir lá na frente. Por causa disso, alguém está usando esse seu dinheiro para consumir hoje e ele te paga esse, vamos dizer assim, aluguel do dinheiro. Então, o que você recebe? Você recebe o juro. Mas existem maneiras diferentes desse juro voltar para você. A mais simples dela, a mais fácil de entender, é o tal do pré-fixado. Como é que funciona isso? Basicamente assim, tem um valor fixo que não muda, não depende de nada, todo ano ele retorna igualzinho para você. Por exemplo, um título lá que te paga 12% ao ano, ele vai pagar 12% ao ano para sempre. Ele é pré-fixado, né? Para sempre não, até o vencimento dele. Então, esse negócio não muda nunca. E aí talvez você pense, mas e se a inflação subir e for para 20% ao ano? Aquele título vai pagar só 12%? Quer dizer que eu vou perder dinheiro? Sim, o título pré-fixado é uma das únicas opções na renda fixa que você consegue perder dinheiro, né? Quando a inflação passa da taxa de juros que ele te promete. Mas esse não é o único tipo de renda fixa e, para falar a verdade, esse é minoria. A maioria dos títulos são pós-fixados, que é quando eles dependem de alguma outra variável, né? Não deixa de ser renda fixa, mas depende de uma outra variável. Por exemplo, um CDB que paga 100% do CDI. O que ele está fazendo? Basicamente, ele está copiando o CDI. Você vai ganhar o quanto que for o CDI. Esse é pós-fixado. E se o CDI subir muito, você vai ganhar mais. E se o CDI não subir muito, cair, aí você vai ganhar menos. E também existem aqueles que eu vou chamar aqui de mistos, que não é uma definição assim acadêmica, mas a gente vai usar aqui, que vai ajudar um pouco, que é aqueles que têm uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. Por exemplo, você tem alguns títulos do Tesouro que eles pagam a inflação medida pelo IPCA mais uma taxa fixa, por exemplo, mais 5%. Então, quanto que você vai ganhar naquele ano? Quanto foi a inflação mais 5%. Uma parte é o 5%, nunca muda, essa parte é pré-fixada. A outra parte depende de quanto vai ser a inflação medida pelo IPCA. Então, esse é um exemplo de um título que é misto. Se você entendeu esses 3 métodos, você provavelmente vai entender qualquer título de renda fixa que vierem te oferecer. Você vai saber do que se trata. Se você não entendeu, volta, escuta de novo, porque isso aí vai ser importante. Agora eu queria falar um pouco com vocês sobre a questão da tributação. A tributação na renda fixa segue aquela tabela regressiva, que depende do tanto de tempo que você fica aplicado. Quanto menos tempo, mais imposto você paga. Quanto mais tempo, menos imposto você paga. Essa tabelinha que está aqui do lado, ela começa lá em 22,5% para aplicações até 180 dias. Quer dizer, um prazo muito curto você paga 22,5%. Esse 22,5% é só sobre o rendimento, não é sobre o principal. Então, por exemplo, você aplicou 100 mil, rendeu 1.000. Esse 22,5% é sobre o 1.000 que rendeu e não sobre o total. Agora, se você deixa por mais tempo, você vai pagando menos imposto, até que acima de 2 anos você paga só 15%, que é a menor alíquota da renda fixa. Acho que também é importante falar que alguns investimentos de renda fixa são isentos, não tem a incidência do imposto de renda, e a gente vai ver quais são no decorrer dos próximos capítulos.
Mas isso é muito importante, porque faz muita diferença lá no retorno, lá no possível retorno que você vai ter no longo prazo. E eu queria também aproveitar para definir alguns termos com vocês, para que a gente possa falar a mesma língua aí nos próximos capítulos, né? E o primeiro é a taxa Selic. A taxa Selic, ela é determinada lá pelo Banco Central, pelo Comitê de Política Monetária, e ela é basicamente a taxa básica da economia. Ela foi criada lá em 1979 e o governo usa essa taxa para fazer política monetária. Como é que funciona isso? Para estimular o consumo, para estimular o crescimento, ele pega e diminui essa taxa de juros. Porém, quando estimula muito o crescimento, aparece a inflação. Para conter a inflação, o governo vai lá e aumenta a taxa de juros. Por quê? Com a taxa de juros mais alta, as pessoas preferem poupar mais e consumir menos. Então elas deixam o dinheiro mais guardado, obviamente a economia gira menos. Então tem esse dualismo aí entre inflação e crescimento. E o governo usa a taxa Selic como um dos instrumentos para controlar isso daí, para deixar o país na direção que eles querem. Mas o que realmente importa para a gente é que essa é uma taxa básica nos investimentos de renda fixa. Então, um investimento que tem muito pouco risco provavelmente vai entregar um retorno parecido com essa taxa Selic. E, aliás, uma segunda taxa que a gente vai ver agora, que é a taxa CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ela costuma copiar a Selic. Ela fica ali muito próxima da Selic, às vezes ela fica 0,1 para baixo, enfim, mas é muito próximo da Selic. E essa taxa, ela serve para o seguinte: aqui no Brasil, os bancos não podem fechar o dia com o caixa negativo. O banco não pode, ir dormir com caixa negativo. Então, o que eles fazem? Entre si, eles se emprestam dinheiro para que nenhum deles feche no negativo. Então o Santander chega lá para o Itaú e fala, eu estou com dinheiro sobrando aqui, e você? O Itaú fala, eu estou com dinheiro faltando, eu estou com caixa negativa. Então o que eles fazem? Um empresta para o outro e os dois vão dormir tranquilos. A que taxa eles emprestam? A taxa CDI. Então essa é uma taxa de empréstimo entre bancos que os bancos usam ali para se ajudar, para ninguém ir dormir a descoberto. Mas de novo, o que isso importa para você? Importa que o CDI também é uma taxa de investimento de baixo risco. Ela é muito parecida com a Selic, então o que realmente interessa é que investimentos de baixo ou baixíssimo risco vão dar um retorno mais ou menos em linha com o CDI, com a Selic. Essas duas coisas são muito parecidas. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um outro assunto, que é a questão de diferenciar taxa bruta, taxa líquida, taxa real, ou rendimento bruto, rendimento líquido e rendimento real. O que é o rendimento bruto? Rendimento bruto é aquele sem descontar nada. É o que está prometido lá no papel quando você lê lá. Esse título paga tanto, esse CDB paga tanto. Aquele é o rendimento bruto. E o rendimento líquido, o que é? Nada mais é do que o rendimento bruto descontado do imposto. Provavelmente do imposto de renda, que via de regra é o único imposto que vai cair na renda fixa, a não ser que você invista por menos de 30 dias, aí cai IOF e tal, mas isso eu nem vou falar aqui porque não é importante. O que importa é que o imposto de renda, quando você desconta ele do rendimento bruto, você tem o rendimento líquido. E o que é o rendimento real? O rendimento real é quando você desconta a inflação. Então você tem lá, por exemplo, um título que paga 12% ao ano, mas a inflação é 10%, qual que é o rendimento real dele? 2%. Então, real é quando você desconta a inflação. Líquido é quando você desconta o imposto. E nada impede você usar os dois, rendimento líquido e real. O que pode ser um pouquinho difícil nos títulos pós-fixados, porque você não sabe quanto que vai subir, você não sabe quanto que vai ser a inflação, então você não sabe exatamente quanto descontar ali de imposto. Mas é importante ter esse conceito na cabeça. Rendimento líquido é aquele que você desconta os impostos e os custos, Os custos que tem, geralmente não tem custo, o único custo é imposto, Mas se tiver mais custos, você desconta eles também, você tem um rendimento líquido. E rendimento real é aquele que você desconta a inflação, você vê o quanto realmente você está ganhando, desconsiderando a desvalorização do dinheiro. Com esse conceito em mente, uma última coisa que eu queria trazer para vocês nessa introdução aqui é o famoso FGC, ou Fundo Garantidor de Crédito. Esse negócio é uma instituição criada aí em 1995, se eu não me engano, e ele já foi acionado cerca de 40 vezes desde então. Para que serve? Ele é um fundo que protege os investimentos que você faz, Ele protege dinheiro em conta corrente, conta poupança, ele protege CDB, LCI, LCA, enfim, tem algumas coisas que ele protege. A gente vai ver um por uma daqui para frente, Mas o interessante é que é o seguinte, se a instituição quebrar, se a instituição não conseguir pagar para você o CDB, o FGC é acionado, ele pega o dinheiro que ele tem lá no fundo e paga no lugar do banquinho que quebrou, no lugar, enfim, de quem deixou de fazer esse pagamento.
É importante dizer que ele tem um limite. E cada pessoa, cada CPF pode ter até R$250 mil protegidos em cada instituição, totalizando 1 milhão. Ou seja, se você quiser usar o máximo da proteção, você pode ter 250 mil em cada banco, em 4 bancos diferentes. Você está totalmente protegido pelo FGC. Mas essa proteção, ela não é 100%, óbvio, né? Não existe retorno sem risco. Qual é que é o risco do FGC? Hoje, o dinheiro que tem lá no caixa da FGC é suficiente para 2% de todas as aplicações que ele se propõe a cobrir. Ou seja, é um percentual pequeno. Vocês imaginam que se um banco mais ou menos grande, ou até mesmo um banco médio quebrar, provavelmente esses 2% já vão acabar e não vai ser suficiente. Então, ele vai proteger contra a quebra de bancos pequenos, financeiras pequenas, coisas desse tipo. Se um banco quebrar maior ou se quebrarem vários, se tiver uma crise generalizada e de repente sai lá uma quebradeira de banco, provavelmente a FGC vai secar e aí as pessoas vão realmente ficar sem receber o dinheiro. Né? Não tem para onde correr, não tem outro seguro. Né? Todo investimento tem risco, a gente precisa entender isso daí antes de começar. E o risco de investimento, mesmo coberto pelo FGC, é de o FGC secar e você não receber. Além disso, geralmente o FGC demora uns 90 dias para fazer o pagamento. Então, por exemplo, o banquinho que você ia resgatar o CDB não te pagou. Aí dali a 90 dias, você dá a entrada, claro, né? Dali a 90 dias você consegue receber aquele dinheiro, porém, ele não vai pagar para você os juros naquele período. Então você perde ali alguns dias de juros também. Não que isso seja o mais grave, né? Pelo menos você recuperou boa parte do dinheiro, não tem muito o que reclamar. Mas tem esse pequeno prejuízo. Por isso que, apesar de ter o FGC, é muito importante que a gente avalie a questão do risco-retorno na renda fixa. Tem que tomar cuidado com correr muito risco na renda fixa, porque a gente pode acabar tendo um prejuízo. Não existe nada garantido, né? Todo tipo de investimento tem risco versus retorno. E, aliás, nos próximos capítulos a gente vai passar por cada um deles e falar sobre os riscos, sobre os retornos, sobre as possibilidades que tem aí, sobre quais são as vantagens, desvantagens, enfim. Isso fica mais para frente. Hoje a ideia era realmente passar para vocês alguns conceitos básicos, para que a gente possa falar na mesma língua aí nos próximos capítulos. Queria lembrar a todos vocês que esse guia é baseado no livro Adeus Previdência. Quem quiser o livro, o link está aqui na descrição, podem ir lá e comprar. Fora isso, a gente volta semana que vem com outro capítulo. Até lá!